Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs em Jesus, muita paz e muita luz a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Vida Além da Vida, aqui no canal do Prozebem no YouTube. Jesus nos abençoe, nos ilumine. Na manhã de hoje iremos refletir um pouco sobre a vida além dessa vida física e também iremos fazer uma vibração, uma prece por aqueles que partiram, mas também por aqueles que ficaram. Para dar início, nós vamos ler uma mensagem de Joana de Ângeles, que se encontra no livro Filho de Deus, psicografia de Divaldo Franco. A mensagem é de número 3, Deus, o teu refúgio. E Joana nos diz, Deus é o teu amigo perfeito, acessível, sempre disposto a ouvir-te as queixas e apresentar-te soluções. Jamais se cansa, nunca se exaspera. Se buscado, atende paciente. Quando rejeitado pela ignorância ou rebeldia humana, permanece discreto, aguardando. Silencioso, fala em todas as expressões da natureza, manifestando-se de 1000 modos impossíveis de não serem percebidos. Sempre indulgente, é refúgio seguro, onde o consolo se expande, tranquilizando aquele que busca albergue. Está suficientemente perto para tomar conhecimento das tuas necessidades. No entanto, não te constrange obrigando-te a receber-lhe o auxílio. Ele te propõe sugestões supremas e conselhos sensíveis, com a claridade da sabedoria que te ilumina interiormente. Às vezes, te inspira antes dos acontecimentos, para que te poupes aos desastrosos e te beneficies com os favoráveis. Com Deus no coração e na mente, agirás com decisão feliz e desempenharás as tuas tarefas com dinamismo elevado. Ele provê todas as tuas necessidades, mas não as assume, anulando o teu esforço e valor, assim candidatando-te à inutilidade. Ele te abençoa, quer o busques ou não. Contudo, se te elevas em pensamento, sintonizando com suas dádivas, assimilarás melhor a irradiação desse supremo amor. Nada faças sem te apoiares nesse amigo certo, seguro e paternal que é Deus. Então, com essa reflexão de Joana de Ângeles sobre Deus, nosso Pai, que não nos desampara, vamos fazer a nossa prece inicial, elevando os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, por mais um dia no planeta Terra, planeta escola, o qual tem tantas lições a nos ofertar, para aprendermos e crescermos nessa caminhada evolutiva. Obrigada, Divino Mestre Jesus, pelas oportunidades de trabalho, pela força, pela coragem que o Senhor tem nos dado no nosso dia a dia. Obrigada também aos mentores amigos, aos amigos espirituais que nos protegem, que nos intuem, que nos orientam em nossa caminhada no dia a dia. Senhor Jesus, que a tua luz ilumine a cada um de nós, que nos abençoe, que nos proteja, que cuide de cada um de nós, dos nossos familiares, que permita, Senhor, que tenhamos uma manhã de muita paz, de muita luz, refletindo sobre a vida no plano espiritual, a nossa verdadeira vida. E fica conosco, Senhor Jesus, hoje, por todo sempre, e assim seja. Então, na manhã de hoje, para refletirmos aqui no Vida Além da Vida, e o nome já diz, vida, além dessa vida física, a vida espiritual, a verdadeira vida, a nossa verdadeira morada no plano espiritual. Nós vamos refletir em uma mensagem de Joana de Ângeles, que está no livro Autodescobrimento, uma busca interior, pela psicografia de Divaldo Franco. O tema dessa mensagem de Joana de Ângeles é perda pela morte. Interessante que ela usa o termo perda, do verbo perder. E costumamos dizer, perdi um ente querido. Mas nós sabemos que nós não perdemos ninguém. Principalmente nós, estudiosos da doutrina espírita, temos a plena consciência de que a vida continua. Não só pelas obras trazidas
pelos próprios espíritos, né, pelos benfeitores espirituais, mas quando participamos de reuniões mediúnicas, temos ali o diálogo com os espíritos, que mantém a sua individualidade, os seus pensamentos, os seus sentimentos, sejam bons sentimentos ou não, mas nós estamos ali acompanhando que o espírito vive, que o espírito permanece. Então nós já temos essa ideia. E Joana de Ângeles, mais adiante nessa mensagem, ela vai nos dizer o porquê de ter trazido esse termo perda, né? Do verbo perder, né? Então nós vamos compreender com Joana de Ângeles. Mas antes de iniciar a mensagem dela, eu gostaria de fazer um comentário, né, em torno das palavras do irmão Jacó. Todos conhecem, né, o livro Voltei, pela psicografia de Chico Xavier, do irmão Jacó. Quem ainda não leu, leiam, porque é uma obra que nos esclarece muito, que é através da experiência do irmão Jacó que nós, então, compreendemos um pouco mais sobre o fenômeno da morte, né, sobre o plano espiritual, a nossa passagem daqui para lá. Jacó, na verdade, é um pseudônimo de Frederico Figner, né, que foi um grande trabalhador do movimento espírita e que esteve à frente da Federação Espírita Brasileira, a FEB, né? E então ele buscou quem pudesse trazer a sua obra e ele encontrou em Chico o canal perfeito para se expressar, já que ele em vida, né, na roupagem física, ele tinha prometido aos companheiros do espiritismo que viria pessoalmente retratar a sua passagem para o plano espiritual. Então ele traz ali um comentário dizendo o quanto foi difícil para ele encontrar médiuns receptivos, até que ele vai buscar Chico, né? E Chico estava ali em seus trabalhos e é quando ele tem aquela afinidade, aquela sintonia com Chico e traz essa obra Voltei. Para quem já leu, releia, né? Porque vale a pena. E aí eu trouxe então um comentário de Jacó, né? Nessa obra ele se retrata como Jacó, e ele dizendo então que enquanto no corpo não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte. Então, o irmão Jacó dizendo que enquanto estava aqui encarnado, ele não, né, formulou de forma exata o que seria a realidade além da morte, como muitos de nós, né? Nós vivemos aqui na roupagem física, mas não temos a mínima ideia do que seja realmente essa passagem, do que seja realmente a vida no plano espiritual. Estudamos, né, compreendemos, entendemos, discutimos em grupos, fazemos estudos, mas uma coisa é estudar, outra coisa é vivenciar. E o próprio Jacó vivenciou isso, traz a sua experiência, ele que tinha tanto conhecimento espírita, mas foi capaz ainda de fazer alguns questionamentos sobre aquele momento da sua passagem, sobre o desligamento do espírito e do corpo físico, né? E ele diz, ainda mesmo quando o espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, debalde tentaremos calcular relativamente ao futuro depois do sepulcro. Então ele diz, mesmo quando nós temos o conhecimento da doutrina espírita, né, mesmo tendo ali o espiritismo nos ajudando, né, a pensar seriamente no assunto da morte, mas nós ali não temos a ideia concreta do que seja esse momento. E ele diz, antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples, né? Como nós, né? Nós falamos aqui sobre a morte de uma forma tão simples, tão natural, mas naquele momento da vivência, que é como Kardec traz no livro O Céu e o Inferno, né? Muitos questionam, né? Muitos dizem, eu tenho medo da morte. Mas Kardec diz, não é o temor da morte em si, mas é como será a passagem. Vai doer ou não, né? Vou ficar muito tempo no estado de perturbação? Vou encontrar um ente querido? Para qual região eu irei? Então Kardec diz, não é o temor da morte em si, mas é como se dará essa passagem, se será dolorosa ou não, né? Então, Jacó diz, não passaria a morte de mera libertação do espírito e nada mais. Então ele diz que para ele compreendia a morte dessa forma. É apenas um desligamento do espírito e nada mais. Ele se desliga do corpo físico e pronto, acabou. Então ele fazia essa ideia da morte. Mas ele diz, compreendo hoje que aceitar essa fórmula é
é o mesmo que menoscabar a existência humana, ou seja, tratar com desdém a existência humana, né? Como se eu negligenciasse a existência humana. E sabendo que por trás disso, então, tem tantos outros fenômenos, tantas outras situações, que se nós tivéssemos conhecimento, nós buscaríamos viver a vida de forma muito mais simples, trabalhar o desapego, trabalhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e valorizar o que realmente é importante em nossa vida, né? As ações no bem, valorizar a família, a consciência tranquila, enfim, né? Então, Jacó nos adverte, né, que se nós conhecêssemos o fenômeno que nos aguarda após a morte, nós buscaríamos então viver essa vida de forma muito mais simples, muito mais tranquila, sem trazer tantos transtornos, né? E como dizia Chico, que o que traz a angústia para o espírito no plano espiritual é a consciência do tempo perdido. Então, que possamos aproveitar bem a nossa reencarnação. Mas vamos então iniciar a mensagem de Joana de Ângeles, né? Perda pela morte. Então ela diz o seguinte: profunda e dilaceradora é a aflição que decorre da perda de pessoas queridas, mediante o fenômeno biológico da morte. Então Joana inicia, né, nos mostrando que aquele momento de perda, entre aspas, que nós vamos ver aí, ninguém perde ninguém, mas é como nós tratamos naquele momento. É como se realmente perdêssemos o chão, né? Muitos tratam como um coração está dilacerado, é um vazio, né? Enfim, é um momento profundo e dilacerador, como diz Joana, né? Decorrente dessa perda de pessoas queridas. E ela diz, essa dor, no entanto, é decorrente, entre outros fatores, de atavismos psicológicos, filosóficos e religiosos, que não educaram o indivíduo a considerar natural, como é, a ocorrência que faz parte do processo orgânico pelo qual a vida se expressa. Então, Joana diz que essa dor, muitas vezes uma dor de revolta, de questionamentos a Deus, mas por que ele e não eu? Né? Por que meu filho partiu? Por que os meus pais partiram? Por que ele? Né? Tantos outros por aí não foram, não morreram, mas somente ele que morreu, somente ela que morreu. Então, muitas vezes tratamos essa dor com revolta, com questionamentos, essa dor profunda, né? Esse chão que se abre e que a gente, né, diz, eu não vou suportar. Joana diz, então, que tudo isso é decorrente do modo como a morte foi passada para nós, né? Trazendo aí atavismos psicológicos, filosóficos, religiosos, né? E aí Kardec traz no Céu e Inferno, né? Que a morte tem esse caráter, essa visão da morte que temos de algo mórbido, triste, aterrorizante, né? Vem também daquela ideia de que uns estão no inferno padecendo e vão padecer eternamente, e outros estão ali contemplando o céu, né? Mas ele mostra também que é o medo do desconhecido. Ele fala também sobre o instinto de conservação, que é natural em cada um de nós, esse temor da morte, né? Mas Joana aqui nos diz, a morte ela é natural, faz parte desse processo orgânico, né? Então, como a morte foi apresentada por nós, então nós ainda compreendemos a morte de uma forma mórbida, triste, aterrorizante. E que, na verdade, a doutrina espírita nos traz aí que é apenas, né, a volta para casa, né, a volta para a nossa verdadeira vida. Joana de Ângeles continua, a própria conceituação de morte como fim é frágil e insustentável, porque nada se aniquila, e os mortos não têm interrompido o fluxo existencial. Então, ela diz a própria conceituação de morte, né, como o fim de tudo, que tudo se acaba, é algo que é insustentável, né? Até porque nós temos aí provas, né? Coisas que vão acontecendo, pessoas que têm experiências pós-morte, principalmente, e retornam, né? E tem livros, inclusive, mostrando a experiência dessas pessoas, o que elas viram no momento, né, naquele momento de que adormeceram, né, encontraram entes queridos, pessoas que disseram volte, né, encontraram um túnel, encontraram a luz, então, pessoas que relataram essa experiência pós-morte. Então, é uma situação insustentável dizer que a morte é o fim de tudo, né, que tudo se acaba.
E aí eu me recordo que eu vi um diálogo de duas pessoas que não são espíritas e disseram o seguinte: não, é inadmissível. Como é que Deus cria a todos nós, cria um mundo tão lindo, a natureza tão bela, e simplesmente não existe nada depois da morte? Não, é inadmissível essa ideia. Deus não faria isso. Então existe sim, acredite que existe. Se Deus criou tudo, nos criou, permite a nossa vida, a nossa existência com nossa família, né? Como é que ele vai aniquilar tudo de uma hora para a outra? Não, essa ideia é insustentável. Diálogo entre duas pessoas que não são espíritas, mas que têm essa visão, né? Dentro de si, essa certeza de que existe algo além da morte biológica. Então, Joana diz: transferem-se de faixa vibratória, deslocam-se temporariamente, mas não se aniquilam. Aqui ela fala dos espíritos, né? É apenas a mudança de faixa vibratória. Não vibra mais no planeta Terra de forma encarnada. Podem até permanecer no planeta Terra, mas numa outra vibração, né? Estão ali como espíritos desencarnados, sem a roupagem física, né? E que buscam muitas vezes interagir com os familiares, buscam muitas vezes estarem na casa em que moravam, vão ao trabalho, vão visitar os amigos, e muitos só se dão conta que morreram realmente quando tenta falar com alguém e aquela pessoa não responde. E eles começam a desconfiar, né? Nós sabemos que isso é muito comum. Tem espíritos que não se deram conta ainda de que estão mortos. Outros já têm essa consciência, mas ainda permanecem ligados ao planeta Terra. Permanecem ainda entre os familiares, né? Têm saudades da vida que tinha, então permanecem entre aqueles seus entes queridos, né? Então Joana diz: continuam a viver, comunicam-se com aqueles que ficaram na Terra, estabelecem novos liames de intercâmbio, aguardam os afetos e recebem-nos por sua vez quando desencarnam, né? Então, claro, eles continuam a viver. Comunicam-se conosco, claro, de acordo com as possibilidades, seja por cartas consoladoras como Chico escrevia, seja através de uma reunião mediúnica, né? Seja através de um amigo, um médium confiável, que recebe uma mensagem e diz: olha, hoje seu filho chegou até mim, pediu para dar esse recado, enfim. Eles encontram uma forma de se comunicar com a família, com aqueles que aqui ficaram, ou buscam pelo pensamento, pelo amor, pelo sentimento, mas sempre buscam estar próximo daqueles, né, a quem amam, né? E Joana fala algo muito interessante ao final aqui, né? Que ela diz que no plano espiritual muitas vezes eles nos recebem. Claro que isso vai depender sempre do grau evolutivo de cada um, né? Muitas vezes esses nossos entes queridos que partiram não têm condições de nos receber. Eles precisam de ajuda, estão em hospitais, estão em pronto-socorro, necessitando da ajuda dos benfeitores amigos. Ou podem estar, né, em outras regiões, diferente das nossas vibrações. Então, nem sempre isso acontece. Pode acontecer, claro, a gente tem relatos dentro da literatura espírita, né, de pessoas que foram recebidas pelos avós, e o próprio Chico, né, psicografava cartas. Mãezinha, não se preocupe, fui recebido pela vovó fulana de tal, fui recebida pelo vovô fulano de tal. Então, claro que isso é possível, mas não é geral, né? Existem aí, claro, algumas situações que se leva em conta a evolução do espírito, a questão moral, né? Como aquele espírito se encontra naquele momento. E Joana continua. Ademais, o próprio verbo perder, nessa conceituação, encontra-se totalmente deslocado. Então, Joana diz, né? Ela usou o verbo perder no início, perda pela morte, mas ela aqui explica que o verbo perder, nesse conceito, perda, aniquilamento, perdi e não terei mais, ela diz, encontra-se totalmente deslocado. Não tem razão para usar o verbo perder, porque ninguém perde ninguém, né? E ela diz, pessoas não podem deixar de prosseguir perdendo-se, no sentido de coisas que deixam seus possuidores e desaparecem. Então, se a gente usa o verbo perder,
É como se a gente estivesse comparando as pessoas às coisas. Perdi meu celular, né? Perdi minha bolsa, perdi minhas chaves. É como se estivéssemos comparando. Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu irmão, como se estivéssemos comparando as coisas, né? Então, Joana diz, o verbo nesse sentido está totalmente deslocado. E ela diz, ninguém pertence a outrem, e somente se perde o que não se tem. Assim, as dores acerbas que acompanham a morte das pessoas queridas possuem altas cargas de emoções desequilibradas que explodem extemporâneas com caráter autopunitivo e não afetivo. Então, ela diz, né? Somente se perde o que não se tem. Quando a gente estuda a reencarnação, os princípios da reencarnação, nós sabemos que ela não destrói os laços de afeto, o amor, o carinho, a vivência que tivemos uns com os outros aqui na Terra. Ao contrário, a reencarnação ela amplia esses laços. Tanto é que Kardec traz em o Evangelho segundo o Espiritismo. Reencarnamos geralmente no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, no intuito de trabalharmos o perdão mútuo. Então são os mesmos espíritos trocando de roupagem, trocando de posições, ora pai, ora mãe, né? Ora vem como irmão, ora vem como um sobrinho, ora vem como um tio, mas sempre estão ali reunidos no intuito de trabalhar sentimentos. Né? Então, nada se perde, esses laços não se perdem, ao contrário, se ampliam. E a gente pode reencontrar esses nossos afetos nessa caminhada mesmo. Né? E tanto é que os Espíritos esclarecem a Kardec em O Livro dos Espíritos. Né? A reencarnação ela amplia o laço de fraternidade que devemos ter uns com os outros. Porque aquele que bate na nossa porta hoje, que é um desconhecido para nós nessa existência, mas pode ter sido alguém muito importante para nós no passado, e que hoje retorna em condições, né, humilhantes muitas vezes, né, vem como um amigo, vem como um desconhecido, mas cruza o nosso caminho. Mas a reencarnação ela não destrói esses laços, ao contrário, ela amplia. Né? E Joana, então, falou aqui ao finalzinho, né, que as dores que acompanham a morte das pessoas queridas nos faz sentir emoções desequilibradas muitas vezes. Emoções doentias, questionamentos, revolta, né? Temos a dificuldade de lidar com as coisas no dia a dia. Né? O Sandro Klingen traz no livro As 5 Faces do Perdão, ele traz aí 5 casos de pessoas que tiveram que trabalhar o perdão em si. E uma dessas pessoas era uma mãe, né, que havia perdido, entre aspas, né, o filho num acidente de carro. E ela, então, a partir daquele dia, ela se isola, não quer ver ninguém, e esquece do marido e esquece da filha. Para ela, ela não tinha mais família. E todas as pessoas que buscavam saber se ela estava bem, que conseguiam falar com ela culpava a Deus pela morte do filho. E ela dizia, eu não perdoo Deus, porque Deus tirou meu filho de mim. Até que a filha, um dia, chacoalhou a mãe e disse, mãe, Deus não tem culpa. O seu filho foi quem antecipou a morte dele, porque ele dirigiu embriagado, dirigiu em alta velocidade e provocou o acidente. Então, aquela mãe foi caindo em si, né, foi tomando consciência de que realmente Deus não tinha culpa de nada. Né? Ao contrário, e nós sabemos isso pela doutrina espírita, podemos antecipar a nossa ida ao plano espiritual, né? Pela nossa imprudência, né? Por atos errôneos, e antecipamos. Né? E seremos considerados suicidas indiretos. Né? Ou seja, o suicídio não é só o tiro, né? Pular de um lugar, mas é também tudo aquilo que a gente faz e que vem a extinguir as nossas forças vitais. Então, achei bem interessante esse caso para que a gente trabalhasse na manhã de hoje. Né? Essa mãe revoltada contra Deus naquele momento ali que o seu filho morreu. Né? E sobre como as nossas emoções podem afetar os nossos entes queridos no plano espiritual, eu trouxe para a gente refletir a questão 936 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o seguinte, como as dores inconsoláveis dos que ficam na Terra afetam os espíritos que partiram? Então, como é que o meu sentimento de revolta, de angústia, de tristeza, né, de mágoa,
questionando a Deus, ou eu não quero ver ninguém, a vida para mim acabou. Como é que isso chega aos nossos entes queridos? E os espíritos respondem a Kardec. O espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou, mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus. Por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. Então os espíritos respondem a Kardec, né? Essa dor que afeta a cada um de nós e que nos faz ter revolta, que nos faz ter questionamentos, né? Que a gente realmente fica em desequilíbrio e isso afeta penosamente aqueles que partiram. E esses entes queridos veem nisso uma falta de fé, uma falta de confiança em Deus e veem também como um obstáculo ao nosso progresso. E, principalmente, talvez, como dizem os espíritos, isso vai até afastar o reencontro, né, com aqueles que partiram. Né? Ou seja, o reencontro entre familiares e entes queridos que partiram pode não ocorrer devido ali como aquela família reage perante a morte daquele ente querido. Infelizmente, muitas mães, né, isso, alguns livros fazendo pesquisas sobre as cartas de Chico Xavier, o próprio Chico psicografando, algumas mães, né, naquele auge da dor, do sofrimento, pensaram em suicídio. Pensaram em suicídio no intuito de encontrar o filho que tinha morrido, né, porque tinha chegado o tempo. Claro que eles não iriam se reencontrar, porque a mãe anteciparia a sua ida ao plano espiritual. Os filhos não, o filho partiu no momento certo, né? Claro, tirando aquelas situações em que o espírito provoca a morte, como aquele jovem que, embriagado, pega no volante, dirige um carro em alta velocidade. Então, sabia da possibilidade da morte. Sabia que possivelmente poderia provocar um acidente e nesse acidente não sair vivo, né? Fisicamente, mas em espírito estaria acompanhando. Então, muitas mães, nesse momento de dor, de auge, no auge da dor, do sofrimento, a vida para mim não tem mais sentido. Quero rever o meu filho, vou ao encontro dele. E então pensam nessa ideia de suicídio. Né? Então, esse reencontro aí pode não ocorrer. Então, Joana de Ângeles continua, às vezes a pessoa não era atendida como merecia enquanto no corpo, e ao morrer, aqueles que se descobrem em falta autossupliciam-se, fazendo quadros de revolta, desespero e depressão. Olha o que nos diz Joana de Ângeles. Aqueles que muitas vezes estão ali, naquele momento de dor, com revolta, com desespero, Joana diz, muitas vezes é porque não deu a atenção suficiente àquele que partiu. Em vida não soube valorizar aquele que aqui esteve, não soube valorizar a companhia, não soube valorizar a amizade, não soube valorizar a convivência dentro do lar. E aí, repentinamente, aquele ente querido parte. E aí fica a dor, a pessoa se pune, fica o arrependimento, eu deveria ter amado aquela pessoa, eu deveria ter perdoado, eu deveria ter conversado mais com ela, eu deveria ter dado um abraço. Muitos filhos que não valorizam as mães, né? Acredito que naquele momento de a mãe morre e o filho se desespera, tem aqueles questionamentos, aquela revolta, mas por não ter valorizado aquela mãe, não ter amado, né? Muitas vezes prejudicou aquela mãe, trouxe transtornos, dificuldades, angústia para aquela mãe. E hoje a mãe parte e aquele filho se arrepende. São palavras de Joana de Ângeles. E as pessoas naquele momento de dor, de revolta, muitas vezes estão se autopunindo por não ter valorizado aquele ente querido que partiu. Então, é importante valorizarmos a cada um que passa pela nossa caminhada. Buscar tolerar, perdoar, amar, para depois, quando chegarmos no plano espiritual, eu deveria ter feito isso, mas não fiz. E ficarmos lá suplicando uma volta, um retorno, uma nova oportunidade de reencarnação. E Joana continua. Noutras ocasiões, projeções de conflitos retidos espocam, gerando maior soma de desequilíbrios. Na maioria das oportunidades, no entanto,
são os sentimentos naturais de saudade, de ausência, de ternura, que ferem aqueles que ficam, martirizando-os. Então, é um conjunto de emoções, né, que explodem naquele momento, e extravasam naquele momento. Então, ela diz sentimentos de saudade, de ausência, de ternura, que ferem os que ficam, mas que ferem também os que partem. Muitos dos nossos irmãos que se encontram no plano espiritual têm uma saudade imensa, uma angústia, uma tristeza. Muitos não estão aceitando a partida. Então, a necessidade de vivenciar esta oportunidade bendita de reencarnação da melhor forma possível. E aí eu escutei uma frase que diz assim: não tenham medo da morte, mas tenham medo de uma vida não vivida. Ou seja, a consciência do tempo perdido. Eu não soube viver a minha vida, não soube aproveitar a reencarnação. Então Joana diz: é justo que se sofra a dor da separação, que se chore a ausência, que se interrogue em silêncio como se encontrará na nova situação o ser amado. O desespero, no entanto, não se justifica, por não equacionar nem preencher o vazio que permanece. Então Joana diz: é justo, claro, é natural a gente sentir a dor da separação. Quem não sente? Né? Quem não chora? A ausência. Quem não se interroga: como será que meu ente querido está? Em quais condições ele se encontra no plano espiritual? É natural. Mas Joana diz que o desespero é que não se justifica. Porque ele, de forma alguma, ele não vai preencher o vazio que permanece em nós. Então não há porquê o desespero. Mas, é claro, as lágrimas são justas, são naturais, a dor da separação, sim, né? Mas não justifica o desespero. Né? E ela fala: extravasar a dor mediante as recordações felizes, orvalhadas de lágrimas, reviver episódios marcantes com ternura, repartir os haveres com os necessitados em sua memória, envolvê-los em orações e crescer intimamente, são recursos valiosos para a liberação das mágoas decorrentes da morte. Então, extravasar a nossa dor pensando em recordações felizes, reviver episódios marcantes com muita ternura, repartir os bens que os nossos entes queridos deixaram, roupas, utensílios, né? E ela diz: repartir em memória daquele que partiu, né? Passar adiante para pessoas que necessitam, sempre em memória daquele que partiu. E isso fará feliz onde quer que ele esteja. E Joana continua: quase sempre se fazem interrogações ilógicas nessas situações, como, por exemplo, por que ele? Por que eu? Como nós comentamos no início. São questionamentos: mas Deus, por que ele? Por que ele partiu tão jovem? Por que eu fiquei aqui sem pai, sem mãe? Né? Enfim, são esses os questionamentos. E Joana diz: ora, todos são mortais nos equipamentos orgânicos, e o número de óbitos é expressivo, cada vez alcançando este ou aquele indivíduo ou alguém do seu grupo social. Pela própria lei das probabilidades, chega a vez de todos, um a um, ou coletivamente. Então ela diz: ora, todos nós somos mortais, claro, nos equipamentos físicos, orgânicos, diz ela. Somos imortais em espírito, mas somos mortais fisicamente. E ela diz: o número de óbitos é expressivo, aumenta a cada dia. E ela diz: todos nós, pela lei da probabilidade, iremos partir. Chegará a vez de todos, chegará a minha, chegará um a um, diz ela, ou coletivamente. As mortes coletivas que tivemos e continuamos a ter, claro, no menor número, mas mortes coletivas causadas pela pandemia. Então, a hora de todos chegará. Então, ela diz: pela lei das probabilidades, né? A nossa vez chegará. E ela diz: é inevitável. A dor da separação física prolonga-se por largo período de tempo. A princípio é traumatizadora, mostrando-se mais pungente com o transcorrer dos dias. No entanto, digerida pela esperança do reencontro, da comunicação
e, graças ao afeto preservado, torna-se luarizada, suavizando-se e conservando somente os sinais da gratidão por se haver fruído da presença querida. Então, ela diz, é inevitável, claro, a dor da separação física, né? Cada um leva um tempo para superar esse momento, né? A princípio é traumatizadora, diz Joana, mas que ela vai amenizando com o decorrer dos dias, né? E que ela pode ser digerida pela esperança do reencontro, pela esperança da comunicação com eles e também pelo afeto que mantemos em nosso coração e em nossos pensamentos por essas pessoas queridas. E ela diz, agradeçamos, né, pela presença que tivemos, pela oportunidade que tivemos de usufruir da presença daquele ente querido. E aí ela encerra dizendo, evitar, pois, a depressão e os seus males ante a morte de alguém afeiçoado. É prova de amor por quem partiu, e não pode ser culpado de haver viajado sem consulta prévia ou anuência, conduzido pela vida ao retorno às origens, para onde todos seguirão. Então ela diz, devemos evitar a depressão e os seus males, evitar o isolamento, evitar essas angústias, né, essas tristezas, né, permanecer muito tempo isolado, não quero ver ninguém, a vida para mim não tem mais sentido. Ela diz, evitar a depressão e os seus males. Isso é prova de amor por aqueles que partiram, diz Joana. E aquele que partiu, né, muitas vezes partiu assim repentinamente, diz ela, sem uma consulta prévia. Foi repentinamente. Foi conduzido pela vida ao retorno às suas origens, à sua verdadeira vida, a vida espiritual. Então essa foi a reflexão da manhã de hoje. Que a vida continua, há vida além da vida, existe vida além da vida. E nós temos a plena certeza disso. A dor da saudade fica, claro, é inevitável, né? Somos espíritas, estudamos a doutrina espírita, mas isso não nos isenta da dor daquele momento, não nos isenta, né, das lágrimas, da tristeza, da saudade, né? Mas só que nós já temos consciência de que, dependendo de como nós expressemos a nossa dor, a nossa saudade, isso pode trazer prejuízos para nós e também para aqueles que se foram, né? Então, nós vamos encerrar com uma vibração por aqueles que partiram, mas uma vibração também por todos nós que tivemos entes queridos e amigos que partiram, que nos antecederam nessa viagem de volta ao lar, né? Então, eu peço que todos vocês possam, aí em seus lares, mentalizar, né, os entes queridos, mentalizar a humanidade. Vamos elevar os nossos pensamentos, enviar vibrações de paz, de amor, de luz a esses nossos irmãos que nos antecederam nessa grande viagem. Que Jesus, com toda a sua luz, com todo o seu amor, possa amparar esses nossos irmãos, possa acolhê-los. Senhor Jesus, nós te pedimos por cada um desses nossos irmãos. Muitos deles que se encontram angustiados, entristecidos, saudosos, desejando retornar ao lar, desejando estar ao lado dos familiares que aqui ficaram. Que esses nossos irmãos possam ser conduzidos ao plano espiritual e possam aceitar o auxílio dos espíritos amigos. Nós pedimos também, Jesus, por aqueles que partiram de forma coletiva pela pandemia. Muitos partiram repentinamente. Partiram com todos os seus sonhos, com todas as suas vontades, seus desejos. Que todos eles possam ser amparados, fortalecidos. Todos eles possam ter a aceitação de que a vida continua e de que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Nós te pedimos por cada um desses irmãos, Senhor, que já se encontram no plano espiritual, muitos deles em regiões de dor, de sofrimento,
que eles possam ser acolhidos, que eles possam receber o auxílio das nossas preces, das nossas vibrações, que eles possam estar receptivos à luz, à harmonia. Nós te pedimos também, Jesus, por aqueles que aqui ficaram, os entes queridos, os amigos, e todos aqueles que tiveram a oportunidade de usufruir da presença desses que partiram. Todos eles, Jesus, possam ter em seus corações a esperança, dias melhores, a ternura, a alegria, o amor, e possam lembrar de seus entes queridos com alegria, lembrando dos bons momentos, agradecendo a Deus por ter sido pai, mãe, filho, por terem estado juntos. Lembrar sempre com uma saudade saudável e não com uma saudade angustiante. Ampara, Senhor Jesus, as milhares de famílias